Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, tenho uma pergunta para você, preste bastante atenção. Você sabe ouvir? Sim. Você entende, escuta com atenção o que os outros falam com você? Bom, são perguntas pontuais para refletirmos como tem sido a nossa comunicação uns com os outros. Ouvir e escutar são características raras hoje em dia. Como alguém já disse, há cursos de oratória, ou seja, de como falar bem em público, e esses cursos aumentam cada dia mais. Mas será que não precisamos mais de cursos de escutatória do que de oratória? São muitos os que querem falar, mas poucos, muito poucos, os que escutam e que têm desejo de aprender a escutar com eficiência. Quem fala muito, infelizmente, não ouve muito bem. Todos nós gostamos de expor as nossas ideias e de ter uma participação no decurso de uma conversa com amigos. É normal desejarmos expor as nossas experiências, a nossa visão do mundo. A dificuldade está em saber ouvir, escutando o outro atenciosamente, sem interromper a sua ideia, sem interromper o fio de um pensamento. Quando todos falam ao mesmo tempo, não temos diálogo. Saber ouvir, escutando o outro com atenção, é tão importante quanto falar bem. Quem ouve e escuta com interesse e atenção o que o outro tem a dizer, ouve e escuta com eficácia. E quem ouve e escuta com eficácia estabelece uma interação com seu interlocutor. Ouvir e escutar com atenção significa empenho em compreender os pontos de vista da outra pessoa. Ouvir é tão difícil quanto pensar no que se ouve, mas totalmente necessário. Devemos nos esforçar para ouvir posições contrárias às nossas, devemos dar a chance para que o outro lado possa construir seu raciocínio e expor as justificativas às suas ideias. Somente dessa forma podemos analisar melhor nossos próprios pontos de vista. E para isso é necessário a habilidade de empatia, ou seja, é preciso ter a capacidade psicológica para sentir o que sentiria a outra pessoa se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Assim como ouvir e escutar são palavras parecidas, muitos de seus significados e sentidos podem ser mais amplos. Embora as palavras sejam sinônimas, elas apresentam diferenças importantes. Muitas vezes você pode ouvir e não escutar. Que coisa estranha, não é não? Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas pode ou não interpretar a comunicação. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem de prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, opinar, levar em consideração, concordando ou não com o que é dito ou exposto a ela. Nesse sentido, se não somente ouvirmos, mas também escutarmos o que o outro está falando, poderemos, a partir de uma troca de informações, não somente aprender com o outro, mas fazer com que o outro se sinta considerado e valorizado, porque alguém o escuta. Mas acredito também que devemos primeiro aprender a ouvir a nós mesmos. Falando nisso, como está o seu diálogo interno? Você tem ouvido com atenção o seu coração? A sua intuição, a sua alma? Saber ouvir é, antes de tudo, um exercício fundamental para o seu bem-estar. Como você tem tratado o seu ouvido e de que modo você tem escutado as pessoas? Você tem respeitado o seu ouvido? A arte de ouvir e escutar com atenção. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí.
Faça uma emocionante viagem rumo ao passado para contemplar as maravilhas que Deus fez. O livro dos livros, agora escrito e ilustrado de maneira fiel, empolgante e criativa. A Luz para o Caminho apresenta histórias inesquecíveis da Bíblia e 50 histórias bíblicas favoritas. Adquira 0800 119 105 ou através do nosso portal lpc.org.br. A arte de ouvir e escutar com atenção. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Muitas vezes não cuidamos bem da nossa audição pessoal e interpessoal. Você tem respeitado o seu ouvido? A cada dia nos deparamos com sons extremamente altos, tanto nas casas como em locais de festas. Outro setor também são as motos com seus barulhos estrondosos e sem contar os potentes sons instalados nos carros que acabam irritando e tirando a paz de todo mundo. Segundo o secretário de Segurança Pública, a multa, a apreensão de veículos e de aparelhos de som foi a forma de fiscalização escolhida pelo município. Tem muitas outras linhas que você poderia atuar. A contravenção penal, porque ali há um desassossego público, né? Você tem uma perturbação do sossego público. Poderia ser eventualmente até crime ambiental, porque há um barulho ensurdecedor aí em relação ao meio ambiente. Mas a ideia é educativa, de dizer não use o seu veículo assim, não perturbe as pessoas do seu município, respeite o seu vizinho, né? A calma e o sossego daquele local. Todo mundo tem direito a fazer uma festa, acho que festa é normal, você tem níveis toleráveis disso. Mas a diversão tem que ter respeito pelo local que ela está. Não dá para fazer uma festa com 12 carros ligados a 150 decibéis com 4.000 pessoas num local que não é autorizado. Isso não está correto. Vivemos no momento máximo da tecnologia, mas junto com todo esse pacote, não nos damos conta do prejuízo à nossa saúde auditiva. Possivelmente, um dos principais seja o modo irresponsável que tem sido tratado o aparelho auditivo e a relação do ser humano com aquilo que ouve. No que se refere ao aparelho auditivo, atualmente alvo de muitos outros aparelhos criados pelo homem, observamos um verdadeiro bombardeio com relação ao mesmo, um bombardeio de ruídos potencialmente e exageradamente altos, muitos dos quais vazios de sentido e de conteúdo, sons que, ao invés de promover saúde, acabam por provocar mais doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 28 milhões de jovens sofrem com zumbidos no ouvido por estarem expostos aos sons e ruídos extremos. Diante dessa realidade, como ter um equilíbrio para manter nossos ouvidos saudáveis diante de tantos sons e ruídos que ouvimos em nosso dia a dia? Para início de conversa, vamos entender um pouco mais sobre sons, ruídos e também como funciona o nosso aparelho auditivo. O ruído são ondas sonoras de diferentes frequências. É diferente de um som que ele é harmonioso, que é uma onda só. O ruído são diversas ondas que penetram no ouvido, no conduto auditivo externo e fazem vibrar o tímpano como um tambor e de forma bastante intensa e irregular. Essa vibração se transmite para os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que faz vibrar o líquido que a gente tem no ouvido interno, dentro da cóclea e do labirinto. Dentro da cóclea, vou tirar para ficar mais fácil a visualização, nós temos as células sensoriais auditivas. Quando esse líquido vibra, faz vibrar também as células auditivas. Nós temos milhares de bilhões de células auditivas, mas essa lesão é intensa a ponto de provocar a perda auditiva. E é irreversível, não tem como a gente reconstruir essas células sensoriais. E diante de tanta exposição a sons e ruídos extremos em nosso dia a dia, devemos tomar alguns cuidados para manter a saúde dos nossos ouvidos. Atenção para a relação entre quantidade e qualidade. A qualidade, se for um ruído importante, mesmo um som baixo, mas por longo tempo, ele já chega a lesar.
e numa intensidade acima de 85 decibéis, por um curto prazo, dependendo da intensidade, 85 a partir de 2 horas e 115, que é uma turbina de avião, a partir de 7 minutos já começa a lesar as células sensoriais. Atenção também na escolha do fone de ouvido. Na realidade, nós temos 4 tipos de fones de ouvido, né? Nós temos os fones que são auriculares, que ficam dentro do ouvido, aqueles de telefone celular, que são os mais comuns. E como eles não vedam bem, eles permitem que a gente escute o barulho externo, consequentemente a pessoa que está usando acaba aumentando mais o volume para escutar melhor e aí que a lesão começa a acontecer. Nós temos o fone que é intra-auricular, que ele veda um pouco melhor, então teoricamente lesa menos a audição, porque você não exige um aumento de volume muito importante. Mas o melhor mesmo são os fones externos, os supra-auriculares e os circunaurais, que eles vedam melhor o barulho externo, então exige menos volume para você escutar melhor. E ele distribui nos 2 ouvidos. O maior problema é quando usa um ouvido só para ficar ouvindo e acaba aumentando o volume, porque o som externo acaba prejudicando a compreensão. E claro, em hipótese alguma, abra mão do acompanhamento médico. E, na realidade, a gente indica hoje, até pela legislação brasileira, ao nascimento, a gente já faz a triagem auditiva neonatal. Ao entrar na escola, quando a criança já consegue responder sozinha ao exame audiométrico dos 6 aos 8 anos, fazer uma avaliação completa. E aí, na idade adulta, a partir dos 20 anos, se não tiver nenhum sintoma e nenhuma exposição de risco. Agora, na criança que fica no videogame, que usa fone de ouvido, adolescente que está ouvindo música alta, aí em qualquer momento é importante fazer uma triagem da audição. Diante de tanta conversa sobre sons, ruídos, barulhos, também precisamos avaliar nossos momentos de silêncio. E falar de silêncio não é quando todos estão dormindo, mas silenciar para ouvir o seu próprio coração. Ainda que conceder vez e voz ao silêncio esteja fora de moda, e soe como algo absurdo para alguns, será algo impossível harmonizar sons de tal maneira que todos sejam beneficiados? Saber ouvir é aprender a ficar em silêncio. É dar espaço para o outro falar o que quiser. Será que não podemos aprender e ensinar que o respeito aos ouvidos e à audição pode impedir o aceleramento da surdez do corpo e da alma? Será que não podemos iniciar um novo tempo onde a maior parte entenda que a autoridade de uma pessoa não é medida pelo volume alto de sua voz, mas pela sua atitude de obediência a alguém que lhe é superior? Será que estamos esquecendo que a melhor música não é necessariamente a que é mais tocada, mas a que mais toca em nosso espírito? E como nossos ouvidos estão sendo tratados por nós mesmos e o que temos proporcionado aos ouvidos dos outros? É verdade que poder ouvir é algo precioso, mas isso não nos dá o direito de viver dando ouvidos àquilo que faz mal ao nosso corpo e à alma, e nem o de fazer com que o ouvido alheio seja alvo de qualquer tipo de lixo sonoro. Será que é Deus que não nos ouve mais? Ou somos nós que não ouvimos mais a Deus? Aliás, Jesus já disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em meio a tanto barulho, precisamos ouvir a voz de Deus. O escritor brasileiro Rubem Alves disse certa vez: Deus é a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Por isso, pronunciemos boas palavras e mantenhamos os ouvidos sempre abertos ao que é justo, bom e verdadeiro. Você sabe ouvir? Queremos continuar com este assunto com o reverendo Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo. Continue aí.
Oi, gente boa! Que prazer estar novamente com você aí nesse lar abençoado onde você está. Que a paz de Jesus Cristo guarde seu coração e guarde os que você ama. Não se esqueça, com Jesus, nossa vida muda para melhor. Cada dia em sua casa, abençoando seu coração, abençoando os que você ama. Então, a conversa nossa hoje é sobre a arte de ouvir e escutar com atenção. Mãe, você não me escuta? Quantas vezes a senhora já ouviu isso? Pai, você não me escuta? Ninguém me escuta nessa vida. Há pessoas que dizem, o pastor não me escuta. Há pastores que dizem, a igreja não me escuta. O governo não escuta ninguém. Nem os motoristas escutam um ao outro na rua. O negócio está tenso, não está não, gente boa? Vamos ler o que a Bíblia nos aconselha e depois seguimos conversando, beleza? Tiago 1, 19 e 20 diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa esteja pronta para ouvir, mas tardia para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Tenso, hein? 2 orelhas, uma língua. O que a gente usa mais? Falar. Escutar é uma arte. Nesses tempos de celular, tablet, internet, zap, tá difícil o povo escutar a gente, tá não? Você está conversando com alguém, o sujeito tá O que foi mesmo? Você falou, ninguém prestou atenção. E quando você conversa que o sujeito está sacoalhando a chave? Já conversou com alguém assim? Ele está mandando você embora, você não percebeu. É tenso. E ou balançando a perna. Já conversou com alguém balançando a perna? Ou então fazendo um batuquezinho. É que o cara quer ir embora mesmo, ó. Você está conversando, ele começou a batucar, é que a impaciência tomou conta. Então, para a gente escutar o outro, a primeira coisa que precisa é consideração. Primeiro, consideração. Quando alguém for falar com você, ou a gente treinar, olhar nos olhos, parar o que você está fazendo, ou ser gente boa o suficiente para dizer assim, agora eu não posso. Pode ser daqui a pouco? Consideração. Então, quando você for conversar com alguém, tenha consideração. Há muita coisa para você fazer, mas aquela hora é a hora de ter consideração e dedicar aquele tempo. São quanto tempo? 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos? Há gente também que fala sem parar. Você quer falar, ele não deixa falar. Falando. Aí você tem que dizer, aí é minha vez. Eu já tive que fazer isso várias vezes. Mas quando eu vi alguém, consideração. Segundo, demonstre interesse, especialmente se a pessoa está dialogando. Interesse. É isso que Deus fala com você. Deus fala assim, eu gosto de ouvir sua oração. Você já orou hoje? Eu gosto de ouvir sua conversa comigo. Deus gosta de ouvir o nosso louvor. Acredita que o Deus eterno, perfeito, gosta que você louve, que você cante uma música para Ele em casa. Ele tem interesse. Deus não rejeita a oração, nem afasta de nós a sua graça. Tem interesse. Como é que a gente demonstra interesse numa conversa? Perguntando, tentando compreender se as palavras que a pessoa falou são as mesmas que você define. Por exemplo, a pessoa falou manga. O que ela falou? Falou da fruta, manga de camisa, manga onde está o porco, manga a cidade. Porque se você estiver desatento, ela está falando da fruta e você fala assim, já fui lá, já visitei lá. Interesse. Para ouvir com atenção, pronto para ouvir. Consideração, interesse, paciência. Tem gente que você vai ouvir, parece que ele está dando a volta no mundo. Não é assim?
pastores, a pessoa vai aconselhar, começa... Ou então você vai conversar com a pessoa e ele vai falar com você que queria uma explicação, uma orientação sobre o assunto, começa a contar que acordou hoje, estava assim meio preocupado, aí foi escolher a camisa, escolheu a blusa e depois o sapato. Aí então, às vezes, a gente tem que ajudar dizendo, ô gente boa, vamos direto no ponto. Eu tenho um amigo que é um grande conselheiro, um grande pastor, a pessoa começa a conversar, ele diz assim, ó, aqui está um prego, você tem um martelo, você dá uma batida na cabeça, puf, vamos no assunto. De vez em quando, a gente tem que ajudar a pessoa, com paciência, sem irritação, sem cortar. Eu já fiz isso muito com filhos, talvez você tenha feito também. Os filhos começam a falar, a gente acha que a gente tem a razão, a gente está pronto, ou o marido ou a mulher, às vezes até o pastor. Ele não deixa ninguém falar, ele é que sabe, ele é que manda e acabou tudo. Então, a paciência é fundamental. Por isso que a paciência é um fruto do Espírito Santo. Para que a gente tenha paciência, Deus precisa morar na gente. O Espírito de Deus precisa transformar a gente. Como é que o Espírito Santo vem morar na gente? Ele vem morar na gente quando a gente entrega a vida a Cristo e nasce de novo. Você precisa nascer de novo. Foi Jesus quem falou. Para escutar com atenção é preciso ter consideração, interesse, paciência e bondade. Não há perfeição do lado de cá, no primeiro andar, não tem. Ah, essa pessoa devia ser assim. Calma, você não é assim. Ah, esse pessoal... Calma, gente boa. Não há ninguém perfeito. Por que que às vezes a gente compara fulano é melhor do que Beltrano, ciclano é melhor do que fulano? Porque geralmente a gente compara virtude com defeito. É covardia. Se você comparar defeito com defeito, eu tenho uns que não são os mesmos do seu marido, nem são os mesmos do seu filho, nem são os mesmos do seu pastor. Ele tem virtudes que não são as mesmas minhas. E eu tenho virtudes que possivelmente ele não tenha os mesmos talentos. Isso significa que um é melhor do que o outro. Nós somos diferentes. Amor, consideração, interesse, paciência, bondade e amor. Todos nós queremos ser tratados com amor. Amor, presta atenção, nem sempre é concordar. A Bíblia diz que Deus disciplina todo filho que ama. Você tem interesse nisso. E atenção. As pessoas dizem, você não me escuta, porque a pessoa quer que a gente concorde com ele. Presta atenção também que nós podemos discordar das ideias sem humilhar a pessoa. Vou repetir. Podemos discordar das ideias sem humilhar a pessoa, sem desprezar a pessoa, sem rejeitar a pessoa. Por isso é que Deus faz isso com você. Porque mesmo sendo um pecador, muitas vezes não querendo saber de Cristo, Ele sempre diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele amorosamente quer que você escute sua voz e escute sua palavra. Às vezes nós somos surdos. A Bíblia até diz assim, surdos, ouvi-me. Você sabe que há pessoas que vivem a vida inteira, trabalham na igreja, trabalham em ambiente que vê a Bíblia, leem a Bíblia, mas não escutam a voz do Senhor. Surdos, ouvi-me, diz a palavra de Deus. Fazer um exercíciozinho hoje, quando a família for conversar, todo mundo põe o celular no silencioso e não pegue quando ele tremer, que é mau hábito que está nas nossas vidas. O telefone toca, nós deixamos a pessoa que está conversando conosco e nós vamos dar atenção a outra coisa. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, pense, você entendeu o assunto, você compreendeu a pessoa, você pode discordar. Mas a pessoa começa a falar, você já lá dentro diz assim, eu não concordo. Calma, vamos entender. Entender não é necessariamente concordar. E também não se ire com a pessoa.
A Bíblia diz assim, lento para irar, porque às vezes a pessoa vai falando, ela vai sendo diferente da gente e a gente parte para a briga. Escute com mais atenção. Quem deu o melhor exemplo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Quando você confessa, Deus pacientemente ouve, compreende, tem interesse, tem paciência, usa de bondade e misericórdia e usa do seu amor e nos concede perdão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma melhorada? Vamos melhorar mais o diálogo, a conversa em casa, no trabalho, na igreja? Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Amém? Vamos orar? Nosso Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor é esse grande exemplo, que o Senhor escuta-nos. Às vezes nós voltamos falando os mesmos assuntos, as mesmas coisas, com as mesmas palavras. Às vezes nossa oração virou uma rotina, mas o Senhor pacientemente nos acolhe. Ajuda-nos a sermos assim como o Senhor. O Senhor nos fala com mansidão na Tua Santa Palavra e o Senhor não nos trata só nos trata com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Louvado seja o Senhor. Eu oro para que aqueles de nós que têm ouvido e sendo surdos à Sua Palavra, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para a gente receber a Palavra de Deus que nos transforma, em nome de Jesus. Amém? Então, gente boa, nosso programa Cada Dia tem esse foco. Perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Fale conosco, dê uma ligadinha para nós, fale aqui no Cada Dia, ou pelo telefone ou pela internet. Se você é de Belo Horizonte, fale conosco na 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping. Domingo, 7, 9, 11, 17 e 19h30. Aguardo você lá, hein? Um grande abraço. O Senhor te abençoe, da cabeça aos pés. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só